Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Dinamarca, a Copa Landespocal, a 32 alvo de final, temos a equipe do Ledoge contra a equipe do Lyngby. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou fora, placar exato, 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite, ainda pela Dinamarca, a Copa Landespocal, a 32 alvo de final, temos a equipe do Masta contra a equipe do Aalborg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou fora para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o terceiro palpite, ainda pela Dinamarca, 32 alvo de final, temos a equipe do Skindborg contra a equipe do Veja. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quarto palpite, agora pelo Paraguai, a Copa do Paraguai, 16 alvo de final, temos a equipe do 12 de outubro contra a equipe do Guarani de Fran. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quinto palpite, ainda pela Dinamarca, a Copa Landespocal, 32 alvo de final, temos a equipe do Skive contra a equipe do Kolding. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite, agora pelo Catar, primeira rodada, temos a equipe do Al Ahly Doha contra a equipe do Al Dubai. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sétimo palpite, agora pela Inglaterra, temos a equipe do Bolton contra a equipe do Rotterdam. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o oitavo palpite, ainda pela Inglaterra, temos a equipe do Doncaster contra a equipe do Everton Sub-21. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso nono palpite, ainda pela Inglaterra, temos a equipe do Plymouth contra a equipe do Cheltenham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o décimo palpite, ainda pela Inglaterra, temos a equipe do Luton contra a equipe do Barnet. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 11º palpite, ainda pela Inglaterra, temos a equipe do Huddersfield contra a equipe do Newcastle Sub-21. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gol e meio ou casa para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite, ainda pelo Paraguai, a Copa do Paraguai, 16 alvo de final, temos a equipe do Sul da América contra a equipe do Recoleta. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite, agora pelo Equador, a Série B, grupo de acesso, segunda rodada, temos a equipe do San Antônio contra a equipe do 9 de outubro. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance,
fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Equador, a Série B, a segunda rodada, temos a equipe do Chacaritas contra a equipe do Cumbaia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 24ª rodada, temos a equipe do América Mineiro contra a equipe do Avaí. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, a Copa da Colômbia, as oitavas de final, temos a equipe do Real Cundimarca contra a equipe do Pereira. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, a Copa da Colômbia, segunda fase, oitava de final, temos a equipe do Atlético contra a equipe do Júnior de Barranquilla. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, fora com empate, devolve aposta, placar exato 2 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para ganhar seco. Esses aqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.